Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nesse primeiro vídeo eu vou corrigir e comentar os exercícios, né? Aquele primeiro lote de questões que eu passei na última aula, tá? Os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Beleza? Então vamos lá fazer a correção e a análise desses exercícios? Então, página 184, acompanhe na sua apostila, por favor, tá? Número 1. O que as críticas e reações às oligarquias dominantes da década de 1920 podem demonstrar em relação ao sistema político vigente no período? Lembrando, né, que o período da década de 20 é o período onde emerge no Brasil grupos, né, que vão assumir um posicionamento político contrário aos interesses das oligarquias. Enquanto as oligarquias ali tinham, né, esse interesse de manter o Brasil agrário, rural, não havendo um projeto de modernização para o país, um projeto de industrialização, você tem as camadas médias urbanas que clamam justamente por esse projeto de modernização, né? Então vamos lá, respondendo a questão depois desse comentário. O que as críticas e as reações às oligarquias dominantes da década de 1920 podem demonstrar em relação ao sistema político vigente no período? As críticas e reações demonstram o desgaste e a insatisfação da população com a manutenção do regime político oligárquico, baseado no coronelismo e no voto de cabresto. As camadas médias urbanas passam a exigir do governo um projeto amplo de modernização, de industrialização, que atenda aos interesses desses setores. Então nós temos esse primeiro item, né? Essa é a primeira resposta. Questão 2. Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir. Então, lá na página 185, número 2. A insatisfação do país era geral, mas foi a jovem oficialidade do Exército e da Marinha, os chamados tenentes, quem assumiu a liderança das oposições. O tenentismo veio preencher o vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo de luta que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da Primeira República. Os tenentes assumiram bandeiras de conteúdo liberal, que há algum tempo já haviam sendo agitadas por setores oligárquicos dissidentes. Com base no que você aprendeu sobre a Primeira República, explique qual é a crítica presente no uso da expressão caducas instituições políticas. Lembrando, o texto descreve perfeitamente o que foi o movimento tenentista, né? E quando ele pergunta aí, caducas instituições políticas, qual que é o seu significado, né? Para a gente explicar, é o seguinte: quando ele usa esse termo caducas instituições políticas, ele está se referindo às práticas de corrupção, de manipulação do processo eleitoral, do voto de cabresto e do coronelismo. Práticas essas, né, que na visão do movimento tenentista eram ultrapassadas e que prejudicavam, né, o desenvolvimento do país. Então você pode colocar aí, né, ao afirmar que as instituições políticas sacudidas por algumas lutas da Primeira República estavam caducas, o autor indica que a sua visão sobre a política era conduzida de forma ultrapassada, o que gerava insatisfação e por isso deveria ser substituída. Tudo bem? Beleza? Vamos para a questão 3. Questão 3, página 186. No ano de 1924, levantou-se em São Paulo uma onda revolucionária liderada por representantes militares. Qual era a inspiração e os objetivos dessa revolta? A inspiração, em 1824, o levante tenentista, né, de 1924, em São Paulo, né? A inspiração desse movimento foi a revolta do Forte de Copacabana, os chamados 18 do Forte, tá? E o objetivo desses revoltosos era destituir da presidência o Arthur Bernardes, né? Então, esse era o objetivo, porque eles alegavam que o Arthur Bernardes tinha sido eleito dentro daquela dinâmica de corrupção, de manipulação
do processo eleitoral. Tudo bem? Beleza? Próximos itens aqui que a gente vai trabalhar. A questão 4, né? Que é uma questão objetiva, uma questão de marcar. Vamos lá. A coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros no interior do Brasil, entre 1924 e 1927, associa-se, letra A, ao florianismo, do qual se originou o repúdio às fraudes eleitorais da Primeira República. Nada a ver, o Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil, lá no século XIX, né? Então não tem nada a ver com esse contexto aqui. Letra B, a tentativa de implantação de um poder popular expressa na defesa de pressupostos marxistas. Também não tem nada a ver. O Prestes, na década de 30, ele vai sim, né, se tornar um socialista, um comunista, mas aqui ainda não há essa predisposição. Tudo bem? Letra C. Ao movimento tenentista, do qual foi oriunda, a tentativa de derrubar o presidente Arthur Bernardes. Deve ser essa, provavelmente é essa que está correta. Letra D, crítica ao caráter oligárquico da Primeira República e apoio à candidatura presidencial de Getúlio Vargas. O Vargas só se candidata em 1930, então está errado também. Ao esforço de implantação de um regime militar e a primeira mobilização política de massas da história brasileira. Não houve uma tentativa de regime militar, nem tampouco é a primeira tentativa, né? A primeira mobilização, de massas na história do Brasil. A letra C. Então, marque aí, corrija, por favor. Por último, a questão 5, né, na página 189, para a gente poder encerrar. E aí eu vou corrigir, né, as outras questões no outro vídeo que eu vou fazer para vocês, tá? Então vamos lá. Questão 5. Cite alguns aspectos e objetivos do movimento modernista brasileiro, surgido no início da década de 1920, tá? Lembrando que em 1922 foi realizada a Semana de Arte Moderna, foi um evento importantíssimo, né, que de certa forma também manifestava, né, o descontentamento, principalmente da elite industrial, da elite paulistana, né, um pouco ligada à cafeicultura, mas não tão dependente dessa cafeicultura, expressando essa falta de um projeto modernizador para o Brasil, né? Esse alinhamento principalmente o alinhamento cultural que o país tinha em relação à Europa. Então, basicamente, você tem esses elementos aqui que são importantes dentro da Semana de 22. Então, vamos lá. O movimento modernista brasileiro foi iniciado por uma parcela da burguesia que estava insatisfeita com o fato de que a cultura europeia seria tida como um padrão a ser seguido no Brasil. A corrente propunha um rompimento com essa linha, a criação de uma cultura que valorizasse os elementos nacionais. Isso foi o que foi chamado ou conhecido como antropofagismo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então a gente encerra aqui, né, nesse primeiro vídeo, esse primeiro lote, vamos dizer assim, né, de questões que nós estamos, que eu pedi para vocês fazerem durante o nosso encontro da semana passada. E aí, né, eu vou passar a mais um segundo lote de questões que vocês vão resolver durante esse encontro nosso. E no finalzinho do nosso encontro eu vou estar disponibilizando o vídeo para que você faça a correção dos seus exercícios. Até mais. Tchau, tchau.